Olá pessoal, na aula de hoje concluiremos o nosso conteúdo de átomo e tabela periódica. Vamos ver a tabela periódica atual e as suas divisões, como os elementos químicos estão divididos e agrupados na tabela periódica. Elementos representativos e de transição. Até o final da década de 1980, os grupos eram também conhecidos por famílias e identificados por um algarismo romano, seguido das letras A e B. Por exemplo, 1A, 7A, 2B. Frequentemente, também era utilizada a numeração 1A, 7A e 2B, e alguns recebiam denominações especiais, ou seja, ao invés de vir o algarismo romano na frente, era representado pelo numeral arábico. E aí vocês têm, na página 64 do módulo de vocês, um quadro com essas representações. O termo família, muito utilizado para especificar determinado grupo, está em desuso. Os elementos dos grupos 1 e 2 e dos grupos 13 ao 18 são denominados elementos representativos e os elementos dos grupos 3 ao 12, elementos de transição. Os elementos do sexto e do sétimo período do grupo 3 são chamados de elementos de transição interna e estão representados nas duas linhas horizontais na parte inferior da tabela. Para os elementos representativos, o número do grupo está relacionado com a quantidade de elétrons na camada de valência, a última camada eletrônica orbitada por elétrons no átomo. Assim, com base na sua distribuição eletrônica, é possível localizar esse elemento químico na tabela periódica, ou seja, determinar sua posição, período e grupo. O magnésio, por exemplo, tem distribuição eletrônica em 3 camadas, K2, L8 e M2. Logo, ele está no terceiro período, porque possui 3 camadas, e no grupo 2, porque possui 2 elétrons na camada de valência. O cloro também possui 3 camadas eletrônicas, K com 2, L com 8 e M com 7. Então, se ele tem 3 camadas eletrônicas, ele estará no terceiro período. E como ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele estará no grupo 17, que é o grupo dos elementos que tem 7 elétrons na sua camada de valência. Outras divisões presentes na tabela periódica. Os elementos químicos podem ser classificados de várias maneiras na tabela. Didaticamente, é possível separá-los de acordo com suas propriedades e características em metais, não metais ou ametais, gases nobres e hidrogênio. O hidrogênio não pertence a nenhuma das classificações, metais, ametais ou gás nobre, sendo uma unidade à parte por conta de suas propriedades químicas únicas entre os demais elementos. Na tabela periódica, cada elemento é representado por características específicas como símbolo, nome, número atômico, massa atômica, número de elétrons nas camadas eletrônicas, estado da matéria mais comum, entre outras informações. Os metais foram os primeiros elementos isolados pelo homem por meio de técnicas experimentais e têm a propriedade de formar cátions, ou seja, perder elétrons ou doar elétrons. O alumínio, o ferro, o ouro, a prata e o cobre são exemplos de metais.
Embora não seja o grupo com maior quantidade de representantes na tabela periódica, incluindo os lantanoides e os actinoides, os metais são os elementos mais abundantes do universo. Os elementos químicos que estão classificados e agrupados no grupo dos metais são essenciais para a manutenção da vida. Alguns correspondendo a níveis traço nos organismos vivos. Níveis traço são quantidades baixíssimas em um corpo com relação à quantidade dos demais elementos químicos. Esses elementos são resistentes, com brilho característico, conduzem bem corrente elétrica e calor e são facilmente transformados em lâminas e fios. Os metais das famílias 1 e 12 não ocorrem na natureza como substâncias puras simples, ou seja, eles não formam moléculas de um só tipo de átomo. Com relação ao estado físico dos metais, quase todos são sólidos à temperatura ambiente, a cerca de 25 graus Celsius, mas existem exceções. O mercúrio, a 25 graus Celsius, se encontra em estado líquido. O galho é sólido a 25 graus Celsius, mas tem ponto de fusão a 29,76 graus Celsius. E como a temperatura do nosso corpo está em torno de 36 a 36 graus e meio, quando colocado na palma da mão, esse metal irá derreter. Os elementos químicos classificados e agrupados como não metais ou ametais, A como partícula de negação, recebem esse nome porque apresentam características opostas às dos metais. Em geral, são encontrados em grande quantidade na crosta terrestre. Como principais características, eles possuem não ter brilho, não conduzir calor e eletricidade, com exceção do carbono. Podem ser encontrados nos 3 estados da matéria, gasoso, líquido e sólido. Não são dúcteis nem maleáveis e têm a característica de formar ânions, ou seja, tendem a receber elétrons. Os elementos ametais podem variar de estado de agregação física em temperatura ambiente, a cerca de 25 graus Celsius. Por exemplo, enxofre e iodo estarão no estado sólido. Nitrogênio, flúor e cloro estarão em estado gasoso. E o bromo estará em estado líquido a temperatura ambiente. Esses elementos reagem com os metais formando diversos compostos, como o cloreto de sódio, sal de cozinha, e o óxido de cálcio, que é o cal virgem, utilizado nas construções. O hidrogênio é considerado um elemento à parte na tabela periódica, pois não tem propriedades comuns às demais classificações dos elementos químicos. Apesar de não apresentar características semelhantes a de nenhum grupo específico da tabela periódica, é comumente inserido no grupo 1, pois tem apenas um elétron na sua camada de valência. A temperatura ambiente é um gás muito leve e inflamável. O hidrogênio é bastante reativo, ou seja, reage praticamente com todos os elementos da tabela periódica e, consequentemente, produz uma infinidade de compostos. Suas propriedades são parecidas com as dos não metais, pois é um gás e é uma substância isolante. Mas, assim como os metais, tende a formar cátions, doando elétrons. Os elementos do último grupo da tabela periódica, o grupo 18, são conhecidos como gases nobres. Eles recebem essa denominação por serem todos gases e apresentarem estabilidade química, que é a sua principal característica. Dificilmente esses gases podem ser combinados entre si
ou fazer combinações com outros elementos químicos. Isso acontece apenas em condições laboratoriais específicas, quando manipulados por pesquisadores e cientistas. Os únicos gases nobres com os quais os cientistas ainda não conseguiram produzir substâncias estáveis em laboratório são o hélio e o neônio. A regra do octeto diz que todo elemento químico busca a sua estabilidade através de doação ou recebimento de elétrons para que a camada de valência desse elemento químico ou destes elementos químicos atinjam 8 elétrons na sua última camada eletrônica. Logo, a regra do octeto acompanha os gases nobres, com exceção do hélio, que possui apenas 2 elétrons na sua camada de valência. Todos os outros possuem 8 elétrons na camada de valência e estão quimicamente estáveis. O nosso conteúdo se encerra aqui. A partir de agora, partiremos para a resolução das atividades. Até a próxima!